Agora retornamos, galerinha, retornamos, vamos que vamos, aulinha, 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 técnicas e práticas secretariais com os meus queridos técnicos que vão fazer a diferença no mercado de trabalho. Eles vão dizer o seguinte: rapaz, a gente fez um curso lá no canal Educação, que não é brincadeira não, a gente chegou sabendo aqui tudo que está acontecendo aqui nesse mercado. Vamos agora mostrar o conhecimento é na prática. E na prática, hoje o conteúdo dessa disciplina é focado em comunicação com o telefone, voltado para o telefone, mas a gente tem que, sempre ver o contexto geral que o meu diretor colocou aí, sempre. E o foco é que nós falamos dessa comunicação ao telefone, mas um contexto, né, que nesta aula a importância da comunicação verbal, através da técnica e do uso, ela é imprescindível no dia a dia dessa galera, tá? A galerinha que tem que se comunicar bem, é na prática do dia a dia. Então, a comunicação empresarial, organizacional, ela faz parte desse processo. Mas olha aí esses modelos aí, Olha aí a história da linha do tempo do telefone aí. Olha aí que maravilha. Olha aí, lá em... Começa onde? 1667. Olha aí, o fio esticado, olha aí. Para transmitir o som, tinha lá. O primeiro quesito. Tá aí. Lembra aqui? Botava um fiozinho, botava duas latinhas e se conversar. Agora, até hoje, se você conversar, você faz assim e você consegue falar. Você consegue entender. Passa pela linha a comunicação, viu? Em 1861, as primeiras transmissões de sons musicais por meio de fios. Philip Reis é o idealizador dessa história. Aí nós tivemos o quê? Em 1871, Antônio Meucci, que ele começou a fazer? Cria um diagrama que tenta aí produzir, né? A fibra produz as palavras aos poucos, ele está lá. Mas parou por aí? Não, parou não. Vem Bell e Watson. Opa, conseguem fazer a primeira transmissão, em 1876, completa por um telefone. Aí eles criam um aparelho e começam a disseminar isso. E aí o que vem depois? Aí vem 1878. Quem é o grande cara? Thomas Edison. O grande cara que inventa o microfone. E aí de carvão, gente. Olha aí, que é utilizado até hoje. Thomas Edison aí inventa aí, vem com a perspectiva de trazer outras. Ele abre outros leques. Aí veio o Ericsson. O Ericsson aí com o seu telefonezão maneiro. Olha aí, muito legal, em 1885. Depois dessa criaturinha, o que vem? Vem quem? Landel de Moura, com a primeira transmissão de voz de telefone sem fio. Olha só, sem fio, em 1893. Poxa, professor, pensei que tinha sido mais recente. Não, mais recente foi aqui no Brasil. Entendeu? Década de 80 e 90, quando chegaram os primeiros telefones sem fio. Mas era de casa, era residencial. Você via ali em década de 80 e 90 os telefones sem fio, tá? É claro que depois o que nós tivemos? Uma ampliação, né? Porque a gente teve lá em 1969, as primeiras estações de comunicação via satélite, certo? É claro que depois disso vieram mais avanços, porque eu tive quem? Satélite, eu tive o Japão ali ativando, telefone móvel. O Japão só para consolidar a sua maestria na área tecnológica. O telefone móvel, gente, o telefone móvel. Vou contar uma historinha para vocês aqui, Uma historinha para vocês aqui.
década de 90, começaram a chegar no Brasil os chamados telefone cobra. Até pedi para o meu diretor, telefone sem fio cobra, ver se ele consegue pegar a imagem aí no Google, meu diretor. Telefone cobra, né? Telefone cobra. Que telefone era isso? É a marca Cobra, que era o telefone sem fio. Como é que ele veio? Como é que ele começou a chegar no Brasil? Primeiro chegou dentro dos carros, tá? Chegou a pegar alguma coisa aí, meu diretor? Telefone Cobra, um dos primeiros, botei telefone Cobra, anos 90, vê se sai alguma imagenzinha aí dos anos 90. Chegaram nos carros, começaram a colocar nos carros e tal, e a gente via aquilo, né, como uma coisa assim, extraordinária. Telefone no carro, ó, você atende a ligação e tal, né? Essa época, gente, quem tinha telefone era um status. Você já ter telefone em casa era uma coisa, não é? E anos 90, anos 80, você já ter telefone. E eu, criancinha, né? Entendia aquele negócio ali como uma coisa tecnológica, sabia que era, na verdade, é um status. E aí sempre tinha um vizinho meu que ele saía na calçada com o telefone, falando, né? E mostrando o status que ele tinha e tal. Só que, quando ele andava muito pela calçada, a ligação caía, porque acabava o espaço entre a base. E aí era sempre motivo de chacota entre os vizinhos, né? Porque ele tinha um telefone e aí queria mostrar que tinha status por meio do telefone, mas aí sempre a ligação ele acabava, mas ninguém sabia que acabava. Por quê? Porque, deixa eu ver aí, meu diretor, bota aí, o meu diretor vai estar tentando mostrar aqui. É o Cobra nos anos 90. Não, é outro. É um branco. É um branco que era sem fio. Um branco que era sem fio, mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Tá, acredita? Telefone Cobra dos anos 90, parecendo sem fio. Será que aparece? Deixa eu ver, ó. Tem mais aí, ó. Telefone Cobra. Era esse aqui, ó. Eita, rapaz, meu diretor conseguiu pegar aí, ó, o telefone Cobra. Esse vizinho tinha este telefone Cobra, gente. E aí ele continuava falando, mesmo depois que caía a ligação, ele continuava falando para entrar dentro da casa. Um dia a gente descobriu que ele não falava com ninguém, porque caía, ó, era esse telefone Cobra aí, ó, que ele tinha, tá vendo? Ó, esse telefone Cobra aí tinha uma base e aí ia falando e tal. Quer dizer, mas acabava o limite que ele falava. E um dia ele confidenciou para a gente que ele continuava falando para não deixar aparecer que ele estava, que existia limite entre este telefone Cobra, que está sendo mostrado aí, que o meu diretor conseguiu a imagem aí, show de bola, valeu, meu diretor. E quer dizer, mas sempre a questão do status, não é? Hoje em dia, telefone não é, entre aspas, status, hoje é uma necessidade. Faz parte do teu corpo, praticamente. Quem é que já saiu de casa aí e teve que voltar para poder pegar o telefone? Quem é que, né? Quer dizer, que precisa hoje, principalmente porque o telefone hoje é um mini computador de mão. Então, eu estou colocando para vocês essa situação, uma situação que também demonstra que, além do telefone como uma comunicação, ele é o status, mas que isso não possa ser um reforçador. Olha aí meu diretor colocando aí o telefone do vizinho, que era um telefone Cobra, que ele saía e aí acabava a ligação e mesmo assim continuava falando, entrando dentro de casa para dizer que o limite do telefone era sem limite. Na verdade tinha um limite. Foi daí desse telefone, gente, que começou a ideia de se criar o celular. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que, e se eu levasse, né? Se eu levasse o celular comigo e tal. Foi daí que veio o primeiro celularzão, o celular tijolo. Coloca aí, meu diretor, vamos ver se ele consegue procurar aí. Acho que é o Motorola, que é o primeiro da década de 90. O Motorola, que era o celularzão, tijolão. Um celular gigante, gente. Que ele, assim, ele até, se você jogasse na pessoa, você matava, não é? Foi um dos primeiros celulares da Motorola,
uma inovação, quer dizer, os executivos, os secretários começaram a lidar com esse celular nas empresas, as empresas foram as primeiras que começaram a ter este celular. Por quê? Porque dava mais mobilidade, dentro da empresa você poderia andar com ele, até mesmo sair da empresa, claro, né? E saía com o celular da empresa. Por quê? Porque ali era um status, poxa, você é uma pessoa que conseguiu receber o celular da empresa, o Motorola, né? O chamado tijolão. E aí, este secretário dos anos 90, por exemplo, ele até atendia as ligações da empresa fora da empresa. Foi aí, dos anos 90, que começou o técnico e secretariado também poder trabalhar em casa. O home office começou na prática tecnológica, telefone e web sendo estouradas ali, já na época do telefone Motorola. Por quê? Porque alguns secretários levavam esse telefone para casa, para atender ligações que eram para a empresa. Olha só aí como é que era a situação do home office já começando nos anos 90, nem muito com a internet, mas também pelo telefone, de atender a ligação lá da empresa, porque o celular era da empresa. O celular era tão caro que só as empresas conseguiam, e os grandes executivos conseguiam comprar o celular, não é? Mas para você ver o quanto nós avançamos na questão tecnológica e o quanto o impacto tem na comunicação o telefone. Eu acho, não era esse, isso aí era como se fosse o de satélite, né? Era aquele preto ali, ó, do lado esquerdo, o meu diretor está colocando, é esse mesmo, ó, esse é o tijolão. Ele está pregando aí a imagem, gente, do telefone, para vocês verem os primeiros telefones que as organizações compravam para os secretários dos anos 90 atenderem a ligação, e ali ia passar a ligação para o diretor, para o supervisor, mas às vezes o que acontecia, alguns diretores que não queriam atender o telefone, né? Que as pessoas já sabiam que era aquele telefone, o que eles faziam? Eles davam para o secretário e para a secretária ir para casa levar o telefone. Ou seja, era mais fácil o diretor tem ali o dele, o pessoal, e deixava um com a secretária e com o secretário, para ele mesmo também conseguir falar com o secretário e a secretária e saber quais são as reuniões que ele tinha que fazer. Ó, é esse aí, meu diretor é show de bola, rapaz. A marca que tem aí é Motorola mesmo, é? Motorola, né? Olha aí, gente. Esse é o famoso tijolão. Quem já viu aí? Meus queridos professores, mediadores, meus queridos alunos. Eu acho que os alunos não, porque né, só em foto ouviram falar. Tudo da geração Z. Então nasceram depois dos anos 2000. Antes dos anos 2000, nós temos alguns mediadores aí, né? Mediadores aí que podem falar. Lembram deste telefone aí Motorola? Que quem tinha, né? Era aquela pessoa que realmente tinha poder aquisitivo, depois é que eles foram melhorando de preço, mas os secretários levavam esse telefone para casa. Para quê? Para atender as ligações de quem estava lá. E aí, para aquela pessoa, é um fator inovador, né? Você está ali, você nunca pegou no telefone, nunca poderia ter aquele telefone, e você estava trabalhando em casa, né? De certa forma. Essas horas trabalhadas, que até à noite ou de madrugada tocava esse telefone, não eram computadas naquela época, né? Com o passar do tempo, o sindicato dos secretários começou ali, né, a intervir nessa situação, porque viu um avanço grande. O secretário, ele praticamente full time, 24 horas, atendendo telefone, não é? Olha aí, Belém do Piauí, que lembra aí do telefone do Motorola, tá vendo? Então, meus queridos, veja que como a situação ela se modificou, não é? Porém, hoje há pelo menos pelas empresas que têm mais líderes do que chefes, há um certo trabalho ali de equilíbrio em relação a se o secretário pode levar o celular para casa e atender em casa, em determinadas situações. Algumas empresas deixam ou direcionam para o secretário ou a secretária para situações de segurança, ou ele sendo responsável ali por aquela pessoa, mas eles pagam a hora daquela pessoa, caso ela
esteja ali disponível full time, sempre, né, para situações assim. Então, algumas sim, outras não, né? Ó ali, ó, a aluna ali colocando, ó, minha avó tinha um, ó, tá vendo aí, ó? A aluna aí colocando que lá em Coivaras, né, minha avó tinha um. Pois é, exatamente, tem história, tem história. Então vamos lá, meus queridos. O que nós precisamos? Primeiro, olha só aqui, foi o ruído, né? O ruído que acabou com a comunicação aqui, certo? O ruído acabou com essa comunicação. O que nós precisamos entender é que esta comunicação pelo telefone, ela precisa ser trabalhada principalmente em setores em que você, na questão verbal, vai ser cobrado. A questão do cabeleireiro, da manicure, das situações, do massagista, da costureira, do médico, do dentista, entre outros, precisa ser trabalhado, porque são setores ali, ó, você vai trabalhar para um médico, vai secretariar numa clínica, ou numa clínica odontológica, ou numa prestação de serviço, ou mesmo num salão de beleza, num restaurante, prestando serviço qualquer que seja, a tua comunicação verbal, ela vai ter que ser importante. Os vários telefones que nós temos aí, esses vários exemplos aí, mostram que o seguinte, independente se ele é um telefone fixo, se ele é um telefone de ramal, se você vai atender ele num tablet, se você vai atender ele num smartphone, se vai ser num telefone via satélite, tá? Independente, é que você tem que saber utilizar a tecnologia e tem que ter a habilidade também de se comunicar dentro. Neste mundo do secretariado, meus queridos, é um mundo de que você tem que trabalhar a imagem, mas a impressão também com relação ao cliente, por meio da comunicação. Então, quando o telefonista atende o telefone da empresa e ela representa quem? Todos que estão lá. De quem está lá na base até a presidência e a diretoria. Então, a impressão quem vai dar é você. Você vai ser responsável por dar esta má impressão ou uma boa impressão. Se você atende o telefone e você não sabe passar informação, não colhe a informação, não dar o retorno para a pessoa, já era. A má informação fica. Independente, de novo, hoje nós temos vários canais. Nós temos do WhatsApp hoje a questão virtual, o atendimento virtual. Nós temos os telemarketing e os telemarketers ativos, receptivos. Nós temos tudo isso sendo desenvolvido, as mensagens instantâneas, onde o secretário ele pode estar acompanhando, monitorando essas mensagens instantâneas e até verificando as demandas em relação, para dar o feedback às pessoas. Veja que no treinamento dos secretários, as negociações são importantes, porque você vai ter que ter técnicas que possam disseminar, por exemplo, a perspectiva de ganha-ganha, gente. A perspectiva de ganha-ganha. Olha só, nessa perspectiva de ganha-ganha aí, veja o que nós precisamos entender. Primeiro, a sua forma de lidar, tá? A sua forma de lidar. Recepcionista. Se você vai fazer trabalho de recepcionista, de telefonista, no trabalho de secretariado, você vai ter que entender que você vai ter que ter padrões de se comunicar com este cliente. Pode ser um cliente interno ou externo. Mas as situações, elas precisam ser consolidadas. A forma que você vai lidar no falar, ela precisa ser passada, principalmente pela forma que você também vai ter de lidar com a situação do atendimento. Saber que ali você vai ter que usar as técnicas de atendimento, e essas técnicas de atendimento, elas precisam de 2 tipos de skills. Lembrando, hein? As hard skills e as soft skills. As hard skills são as técnicas que você está vendo aqui. É claro que você vai ter que aprender comportamentais, porque você vai lidar com o caos dentro das organizações. E aí é que está a diferença das pessoas que sabem lidar com o caos e usam da sua inteligência emocional, social, para lidar com as situações desses caos. Outra situação do caos é aprender
que nesta comunicação, neste mundo globalizado, tudo repercute numa situação da qualidade do que você está oferecendo como produto. Se o serviço é o atendimento também, lembre-se que você vai ter que aumentar a sua competitividade e saber que o fator emocional, por meio da utilização de técnicas psicológicas, são fatores que você vai ter que aprender a estudar e se aprofundar mais ainda. O fator, por exemplo, de testes, os testes de saber se conhecendo melhor, o teste de personalidade, de saber ter o conhecimento, por exemplo, do que seria na comunicação o mais importante para falar, gerindo o seu tempo, o que é mais urgente para falar, gerindo o seu tempo, e o que é mais circunstancial, gerindo o seu tempo. Todavia, entendendo o modelo mental que você vai ter que atuar. Entendendo o modelo mental por quê? Porque, você sabe que as pessoas que vão estar trabalhando mais a questão analítica e matemática, elas vão querer saber sobre números. E você vai falar mais sobre as questões quantitativas. No intuitivo, o criativo imaginativo e curioso, principalmente, mostra o seguinte, mostra que o intuitivo é você usar um pouco mais da criatividade. Fatores criativos de inovação na sua comunicação vai ser decisiva quando você for comunicar com pessoas criativas. Com pessoas que são cautelosas, você mostrar seriedade, disciplina e organização. Com pessoas que são emocionais, você mostrar desejo e emoção naquilo que você está fazendo e garantir aquela situação. Então vejam, meus queridos e minhas queridas, quando você for lidar com os seus colegas, você vai ter que tomar algumas posições. Lembre-se, sempre numa situação, saber que a posição dentro, fisicamente, de uma conversa vai melhorar ou piorar. Colocar-se por trás, por exemplo, da mesa do colega sem ser convidado é um ato que você não pode realizar. Fazer comentários sobre fotos, filmes, namorados ou maridos ou esposas do mesmo jeito. Uma comunicação que você não pode utilizar. Não abrir, nem ler, tomar, por exemplo, de emprestado, correspondência de terceiros. Isso mostra falta de educação. Você está comunicando que você não tem ética. Usar o celular ao atender sem autorização, atender o telefone de alguém sem autorização, também procedimento que não pode ser utilizado. Serviço de água, café, frigobar, na ausência da pessoa que está lá, naquela sala especificamente, sem o ser oferecido. Fatores que estão ligados à educação e mostram a sua comunicação, por meio da sua comunicação. Fazer comentários ou se meter em conversa alheia, ouvir conversas do telefone, comentar sobre elas, mostrar-se curioso sobre a vida particular das pessoas, se mostrando invasivo. Isto você está comunicando de forma negativa a sua postura profissional. Então, esta comunicação aqui, meus queridos, vai ter impacto na postura profissional. Lembre-se bem, tá? Postura profissional. Esta postura profissional é em decorrência da sua educação na comunicação, com os colegas principalmente. Todavia, olha só, algumas situações que podem ser criadas na comunicação interna, por exemplo. Olha, acabou de me chamar de novo para tomar um café. Tá, o que isso pode dizer? Eu posso ter aqui várias interpretações, não é? Várias. Um café de amizade, um café de assédio moral ou de assédio sexual, ou mesmo um café
de trabalho. Bem, aqui eu posso ter várias interpretações, mas por que é que ela está comentando isso? Certo? Essas interpretações elas podem acontecer. Quem é o alvo aqui? Ele. E essas comunicações, elas precisam ser deixadas claras, porque isso, por exemplo, não pode virar uma fofoquinha. E a fofoca dentro das empresas, gente, é que precisam ser melhoradas. E como é que a gente melhora a comunicação? Primeiro, entendendo que eu tenho mensagens, que eu tenho uma mensagem vaga que não objetiva ou possibilita diferentes interpretações. E eu vou ter um trabalho de imagem que não é formado apenas por aparência física, mas eu vou ter repercussões sobre isso. O que vai também contribuir para a comunicação? A autoconfiança, a empatia em relação às pessoas, o contato constante com o ser humano e o procurar melhor um contexto e um momento para se expressar. Isso leva muito em consideração e contribui muito para a melhoria, você entendendo que pode melhorar a comunicação. Estes são fatores decisivos de técnicas que precisam ser aplicadas comportamentalmente. Olha só que maravilha que você está tendo. Olha só o que você está entendendo. Porque quando eu vou lidar, por exemplo, com os papéis no dia a dia, as organizações das minhas tarefas, e aí? Eu vou organizar essa bagunça que está aí agora. E aí? Como é que eu vou comunicar isso? Que as pessoas têm que estar ali. Automaticamente eu tenho que usar o telefone para realmente deliberar algumas funções, regras. Lá atrás, os documentos eles já podem ser guardados, sendo como uma prioridade, cada um tendo o seu direito e o seu dever. Eu posso usar o telefone para direcionar cada um dessas tarefas. Essas tarefas vão estar sendo simultaneamente sendo feitas por meio de comunicações? Sim. As minhas tarefas com relação à correspondência, contratos, com relação à validação de algumas comunicações precisam ser conectadas às tarefas de uma forma geral. O comunicar também está organizacionalmente ligado, gente, a situações de sustentabilidade. Quando você tem que ser o primeiro a dar o exemplo, por exemplo, a separar um lixo. Você está comunicando ali a organização. Quando você tem outras tarefas de estar, por exemplo, usando o protocolo, você tem que estar simultaneamente lidando com as comunicações. E tem gente que está fazendo isso, protocolando e falando ao telefone simultaneamente, usando lá o carimbo, colocando isso e fazendo com que este carimbo seja feito para cada um dos setores. Quem é o responsável por isso? É o técnico e secretariado. Quando você vai trabalhar a comunicação que é recebida e que é expedida, você está trabalhando a comunicação organizacional e simultaneamente vai ter que ligar para as pessoas dizendo que vai chegar algum documento, algum contrato, alguma duplicata, alguma carta, alguma ata, simultaneamente passando o que está acontecendo na sua rotina. A classificação, ela vai ter que ser falada, direcionada. Então, você vai usar a comunicação para colocar essa comunicação e classificação das correspondências por telefone também, para as pessoas. Isso quer dizer que as pessoas também precisam entender a diferença de cada um dessas correspondências que são recebidas e as que são expedidas. Todavia, quando você vai comunicar isso, você tem que trazer um protocolo, sabendo o que vai receber, o que vai registrar, expedir, classificar, controlar a sua tramitação, a sua atuação e depois distribuir para os setores. Estes setores, isso tudo como função e técnica do secretário especificamente. Olha só, simultaneamente que você está fazendo isso, você está comunicando ao telefone esta forma protocolar de lidar com as situações. Por um simples separar de assunto, você pode ratificar, ou seja, confirmar, ratificar via telefone ou protocolo. Via telefone
o protocolo, reforçando o que já foi instituído como regulamento da empresa. Uma simples ação dessa. Um simples circular pela repartição para distribuir também. Você pode ter a parceria de outras pessoas, como office boy, como alguém responsável por estar lá junto, para que em alguns momentos você vai ter que fazer também essa distribuição, tá? Essas situações são colocadas dentro de um trabalho simultâneo que você vai estar fazendo com as técnicas, aplicando as técnicas de comunicação por telefone. Todavia, o que isso mostra? Que cada um desses setores que vai receber a comunicação, você também precisa ter um contato com eles via telefone interno. Buscar o ramal e comunicar que estão indo correspondências, estão indo contas a pagar, que para o setor jurídico está chegando e tal. Você vai estar comunicando, se certificando que a pessoa recebeu estas correspondências. Então, as UEMs precisam estar sabendo sobre isso e reforçadas por meio da tua comunicação. A comunicação verbal vai ser fundamental em relação a este reforçar da comunicação interna, do chamado CI internamente. Recebeu as faturas a pagar, a questão da contabilidade, analisando e escutando também. É claro que entra também os registros, sim, porque se eu tenho correspondências aí confidenciais, destinadas aos gerentes, aos funcionários, eu vou ter que receber uma comunicação e essa comunicação com um registro interno. Todavia, eu tenho que saber comunicar quais são as formas de correspondência. Eu vou ter o ofício, vou ter um modelo simples de carta e a carta comercial. O ofício, gente, entra no caráter oficial aí. Por exemplo, numa perspectiva de estar registrada lá com o seu númerozinho. A carta entra como as pessoas jurídicas e físicas que comunicam com um público externo. E a carta comercial, ela vai envolver o fator de venda, de lucro, questões comerciais, principalmente as transações, negociações. Todavia, olha só a repercussão que eu tenho nos procedimentos, porque isso faz parte da comunicação organizacional. Você responder e receber correspondência. Você tem aí alguns procedimentos para a correspondência recebida, que eu recebo e eu estou lá com o envelope e vou abrir este envelope, tendo autorização para ele, separar essas correspondências, eu vou ler todas as correspondências, vou colocar em pastas direcionadas para depois despachá-las e comunicá-las numa CI interna, despacho diariamente, de acordo com a urgência, com a gravidade e com a circunstância. A gravidade sendo o mais importante. Isso consolidado por classificar estas correspondências, as que estão externas e as que vêm internamente. A instituição que recebe, pessoa física e pessoa jurídica, cartas e telegramas, que ainda existem, e-mails também, que eu posso estar direcionando, mas internamente também, correspondências trocadas, e aí é que você vai registrar por meio de memorandos, facilitando a comunicação, recebendo feedback, todas elas também por telefone. A questão auditiva também será importante para se confirmar. Eu também terei a questão documental, sim, os registros por e-mail? Sim, também terei. Os procedimentos a serem desenvolvidos aí enumerar, porque esta numeração ela traz a questão da qualidade total sendo aplicada. O protocolo traz um procedimento com o número sendo registrado, despachado por SEDEX ou por AR, todos com os controlezinhos estabelecidos para que você tenha a sua classificação pela distribuição oficial e particular. Você vai ter que ter dois formatos para com o diretor. Todavia, para por aí, professor? Nananina, não.
A conceitualização desta correspondência, ela traz 3 tipos. As correspondências que vão facilitar a comunicação organizacional, que serão particulares, as oficiais e as empresariais. A particular diretamente com o diretor, a oficial vindo de órgãos públicos, principalmente, e a empresarial lidando com os grupos de interesse de forma comercialmente. Sabendo disso, o que eu posso também estar aí redirecionando? O meu tempo. E aí entra o quê? A tríade do tempo com uma gestão. Gestão do tempo. O que esta gestão do tempo traz, professor? Ela traz a reflexão. Olha só, gente, por base com esse questionáriozinho, esse questionário, ele é aplicado na maioria das empresas, é uma técnica, é uma ferramenta técnica para verificar como é que está o tempo daquele gestor da comunicação. E aí ele vai apropriando, por meio desta técnica, a tríade do tempo, de Christian Barbosa. Ele é o responsável também por alinhar a comunicação dentro das organizações. Depois vocês podem pesquisar sobre esta tríade do tempo, onde ele traz o alinhamento família, trabalho e vida. A vida entra aí na questão pessoal. Mas o que ele foca nesta tríade? Ele foca o seguinte, que o mais importante, independente de qual seria o percentual, é que eu pudesse ter 50% da gestão do tempo da minha comunicação sendo importante. Então, ele mostra que esta comunicação tem que ter 50% no mais importante, 30% no mais urgente e 20% no mais circunstancial. Por quê? Porque o importante é o que vai ser resolvido a curto prazo, no que foi comunicado. O urgente, a médio prazo, no que foi comunicado. E o circunstancial, a longo prazo, no que foi comunicado. Isso tudo alinhado com quem você está se comunicando. A gestão do tempo é uma técnica utilizada como prioridade. Então, lembre-se, na comunicação, a prioridade vai ser muito importante para você melhorar a performance em se comunicar. E aí eu quero deixar para vocês, esta atividadezinha, meus queridos, atividade de casa. Eu quero que você faça um vídeo, no mínimo de 2 minutos, simulando o atendimento, tá? Eu quero uma simulação de atendimento. Faz um videozinho. Pode ser na sala de aula também, um videozinho. O problema é em relação ao quê? A um produto, o defeito. E você fala como se estivesse falando com o cliente. Você vai criar um diálogo e uma solução para o problema neste mesmo vídeo, para tentar encantar e surpreender. E aí você entrega para o professor mediador da disciplina. Você mostra, você pode fazer um vídeo em casa, no celular, ou aí mesmo, com os colegas. Se não tiver celular, faz com o colega que tem celular, junto, ou pode fazer mesmo no celular do professor mediador, aí, uma atividadezinha prática para vocês fazerem. Pois é, para vocês estarem executando juntos, né? A ideia é o professor estar acompanhando aí junto, tá? Definir esses cuidados, né? Você entender que você tem que definir, fazer uso do correto do telefone, simula uma situação, tá? De uma empresa. Coloca um tom de voz no atendimento, o volume, verifica as necessidades do cliente e se responsabiliza em dar um retorno positivo para o cliente. Eu quero que você simule. Já que a nossa aulinha hoje foi sobre telefone, eu quero que você utilize aí, pode ser essa mesmo, fazendo vários vídeos pequenininhos aí com os nossos professores mediadores. Eu quero a participação aí junto com os nossos queridos professores mediadores, tá? Dentro dessa temática, lembrando que você tem que focar no uso correto
do telefone, verificar necessidades, saber as responsabilidades para a ligação recebida, verificar o que foi atendido, dizer que vai dar o retorno, que vai resolver o problema, saber fazer as suas saudações, identificando, mostrando que é de tal empresa, colocando o seu nome à disposição, deve ser o máximo profissional e ter ali um trabalho de simpatia. Olha as técnicas que nós estamos colocando aí para você mostrar no vídeo que você aplicou e já está treinando no vídeo, tá? Então, quero que você preste atenção nessas técnicas. Professor, como é que vai ser, então? Olha bem para mim aqui, ó. Essa tarefinha para você fazer e simular com o teu professor mediador aí, tá? Olha só aí que meu querido diretor vai colocar aí, ó, reforçando aqui os tópicos. Lembra que esses tópicos que eu estou reforçando aqui, gente, aqui embaixo, aqui no slide, ó, é para você utilizar na hora que você vai fazer no videozinho, tá? Então, simula que você está atendendo um problema de um cliente, fala com o cliente, né? Grava isso ali. Estou atendendo ali, para ver como é que está a sua postura, você olhando, você atendendo depois, não é? É como se você criasse o cenário, só que você já sabe o problema e você vai resolver. É fácil. É uma simulação, gente, que eu quero que vocês façam, tá? Simula, sabe por quê? Porque todo o conhecimento que a gente discutiu agora precisa que você possa praticar para você colocar isso como uma meta. Você colocou lá, vai ser um padrão. Não importa se vai ser com defeitos ou sem defeitos. Importa que você vai estar simulando a situação num videozinho. Você não faz o videozinho que você está vendo e tal, faça um vídeo, professor, mas não sei o que, eu tenho que me arrumar. Não, vai lá, do jeito que está aí na sala de aula, quando tiver um tempinho, tá? Mas não deixa de fazer. Simula essa situação, gente. Simula usando essas técnicas. Olha, presta atenção na voz, presta atenção no cumprimento que você vai fazer, presta atenção se você vai perguntar se a pessoa está com qual problema e como é que você vai colocar para ela resolver o problema, resolvendo a situação, mesmo que seja de outro setor, você vai dar o feedback para ela. Então, mostra essa situação acontecendo. Você está ali atuando, e o atuar nessa situação de prática é importante para você. Quanto mais você colocar este conhecimento que nós discutimos junto com você aqui, melhor. Não esquece disso, tá? Entende que é um momento de experiência, não é? O professor mediador pode fazer aí com o seu celularzinho, caso você não tenha, o professor faz ali com o seu celularzinho e tal, e ali filma dentro da sala, vou fazer de cada um aqui, ó. Pode até fazer dentro da sala, uma simulação das situações. É até um momento lúdico, um momento que pode ser engraçado, mas leva isso numa boa. Porque você tendo já essa primeira experiência, você já vai poder colocar em prática o que a gente discutiu aqui. E aí, quando você chegar na empresa, já vai ser um pouquinho melhor, porque você já tem uma ideia ali do que pode estar acontecendo. Ou você pode simular, por exemplo, com um colega, o colega é o cliente, aí você pode colocar vários tipos de cliente. Tem aquele cliente que é mais chato, né? Tem aquele cliente que vai ser grosseiro, tem aquele cliente que vai ser mais paciente, mas não pode ser só o paciente, tem que alternar ali. Cada um pode fazer de um cliente diferente, com situações diferentes, com produtos diferentes, mas lembre-se, você atendendo e desenrolando o seu vocabulário, o teu conteúdo na hora da comunicação é que é importante. Você simulando aquela situação de uma certa forma, de forma lúdica, mas levando a sério, você vai estar colocando o conhecimento em prática. E isso vai ficar na tua memória RAM, no registro automático de memória. Você vai lembrar dessa situação para sempre, que você fez essa simulação dentro da escola. Ou pode ser fora, você pode fazer fora também. Se tem celular, faz. Né? Se o pai ou a mãe tem o celular, faz com o pai e a mãe, pega lá, manda o videozinho pelo WhatsApp para o professor ou professora mediadora, tá certo? Então lembra, são exercícios que vocês vão estar fazendo para simular a situação. Nosso conteúdo hoje não foi sobre o telefone dentro da organização, como você utilizar essa comunicação de uma forma geral, os impactos até no dia a dia, nas questões diárias, de organização de documentação, de correspondência que está ligada à comunicação. Não foi isso? Pois é. Então nada melhor do que você simular essa situação. Presta atenção nisso, o quanto é importante você ter isso à mão.
E quanto mais você reforçar isso no teu inconsciente, mais isso vai te dar segurança para você se comunicar na hora que você estiver dentro da empresa. O curso técnico não é para isso, é para você pegar a teoria e já ir praticando. Então não perca essa oportunidade, tá certo? Não perde essa oportunidade de simular essa situação. Tá ok, meus queridos? Show de bola, maravilha, hein? Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por vocês estarem aqui juntinhos com a gente neste segundo, né? Turma firme e forte aí, pessoal de Coivaras, pessoal de Belém do Piauí, beneditinos, quem mais? Deixa eu ver, Barreiras, quem mais? O Dom Inocêncio, Fartura, tá todo mundo aí, ó, Landry Salles. Valeu, gente, hein? Boa semana, vamos pra cima, porque o prof foi.